dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, 8 horas da manhã, é dia do programa Filosofia, Ciência e Moral na Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz, diretamente de Natal para todo o planeta Terra. E nós já estamos aqui, a bancada do programa toda reunida aqui, faltando só alguns integrantes que hoje não puderam estar conosco. Eu sou Alexandre Santos, o nosso irmão Leopoldo José está aqui já conosco aqui, nossa irmã Cristina Albuquerque, nossa querida irmã Cristina, e nós estaremos hoje fazendo junto com vocês o programa Filosofia, Ciência e Moral, e dando continuidade aos estudos acerca da justiça divina. Estamos estudando o Código Penal da Vida Futura. E o Código Penal da Vida Futura nós encontramos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na sua primeira parte, capítulo 7. E para iniciar os trabalhos do nosso programa de hoje, nós damos sempre as boas-vindas a todos, inclusive aqueles que estão nos ouvindo, não só nos ouvindo pela web rádio, mas também nos assistindo, porque estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook, na página da Web Rádio Estação da Luz. E nós vamos fazer aqui uma leitura do livro Fonte Viva, da Lavra, né, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na sua lição 88, que diz caindo em si, caindo, porém, em si. Isso está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos do gênio perverso. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras na hora carnal, ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira do bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Eu vou chamar agora o nosso irmão Léo
para ele fazer uma prece de abertura dos nossos trabalhos de hoje. Léo. Ok, meus irmãos, mais uma vez, um bom dia. Sejam todos bem-vindos, né? Espíritos encarnados e desencarnados, que estão agora prestigiando nosso programa, Filosofia, Ciência e Moral. Meus queridos irmãos, antes da prece, eu gostaria apenas de fazer alguns avisos sobre a nossa casa, né? Nós estamos aqui representando a Casa de Caridade Chico Xavier. Essa casa, ela fica ali em Pirangi, não Pirangi Praia, mas Pirangi Conjunto, na rua Sobrália, sem número. Ela fica precisamente onde se localiza a feira. A feira tem a feira a feira pública, né? Que acontece aos domingos lá no Pirangi. Nossa casa é muito fácil. Você chegando ali onde se localiza a feira, a casa fica exatamente por trás, ok? Então eu gostaria muito de convidar todos os irmãos para que possam se fazer presentes. Nós já agora reiniciamos o ESD presencial, porque nós estávamos no ESD online, e agora nós estamos fazendo o ESD, voltamos agora às terças-feiras, às 20 horas, o horário começa. Sejam todos bem-vindos, os irmãos que ainda não estudam ou que desejam dar continuidade dos estudos, a nossa casa está de portas abertas a vos receber. Na quarta-feira nós temos a reunião online, ainda online. Creio que para o próximo mês nós já vamos reiniciar nossas aulas, as nossas reuniões também presenciais. Mas por enquanto estamos online. Hoje é dia a partir também das 20 horas e os irmãos podem nos acompanhar. Na quinta temos o nosso estudo mediúnico a partir também das 20 horas. Então estão todos convidados e nós temos também a nossa página da nossa casa no Facebook. Pedimos aos irmãos que visitem e compartilhem. Casa de Caridade Chico Xavier. Ok? Então, dados os avisos, possamos agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, modelo e guia desta humanidade, em agradecimento, Senhor, que através deste canal de paz, de amor e luz, possamos agradecer aos nossos guias, aos nossos mentores, aos nossos irmãos que nos dão suporte, para que possa chegar esta mensagem ao maior número de irmãos, encarnados e também desencarnados. E assim, Senhor, tenhamos uma manhã radiosa, de ensinamento e de prática. E que pedimos à nossa Mãe Maria de Nazaré, que possa estender o seu manto sagrado de amor, de paz e de luz por toda esta humanidade. Que assim seja, com muita paz e com muita luz. Agradecemos esta oportunidade. Obrigado, meu amigo Léo, pela prece maravilhosa. Eu vou fazer aqui uma pequena leitura aqui do Evangelho do Cristo. Um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, e a gente já inicia o nosso programa. Diz aqui o seguinte, lá em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, nós encontramos essa passagem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Isso está lá em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. E um último trechozinho de Lucas 6, capítulo 6, versículos 24 e 25, diz o seguinte: mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Isso também está esculpido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, né, onde Allan Kardec nos fala sobre os bem-aventurados, os aflitos. Essa é uma leitura só para que a gente inicie o nosso programa de hoje com Jesus nas nossas mentes e nos nossos corações, para que a gente possa lembrar
das palavras de consolação trazidas pelo Mestre Divino. Então sejam todos bem-vindos, os nossos amigos que farão o programa junto conosco, nossa irmã Cristina Albuquerque, nossa irmã Cristina, que eu vou até convidar agora para que ela possa fazer a leitura do nosso 19º princípio do Código Penal da Vida Futura, para a gente dar seguimento ao estudo desse maravilhoso Código Penal diferente que Allan Kardec nos traz lá no livro O Céu e o Inferno, minha amiga Cristina. Bom dia a todos, bom dia Léo, Alexandre, todos que nos assistem através desse canal, dessa web rádio. E nós estamos estudando o Código Penal, estamos no item 19, né, 19º, e que diz o seguinte: como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se torna lento, e tenaz é a sua obstinação no mal. Nesse estado, pode persistir anos e séculos, vindo, por fim, um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e o despeito de suas jactâncias reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, voltado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso que providencialmente rege todas as criaturas. Então, como o exórdio dessa manhã falou, caindo em si, é o título do exórdio, caindo em si, todo espírito tem um livre-arbítrio de querer se melhorar ou não. E isso pode ser lento, esse progresso pode ser lento, mas todos um dia vamos melhorar, né? Um dia todos seremos anjos. E é esse caindo em si, que a gente vai reconhecer, vai cansar de sofrer, vai cansar de repetir as mesmas coisas. Caindo em si, a gente vai opinar pelo caminho do bem e tentar sair dessa situação. É uma melhora lenta? Sim. Para alguns, para outros já é um pouco mais rápida, mas que todos um dia vamos chegar a ser espírito puro, a ser um espírito melhor do que nós somos hoje. Isso com toda certeza. Léo, Alexandre. Muito bem, minha irmã Cristina. Léo, tem alguma coisa a comentar sobre isso, Léo? Claro, meu irmão, claro. É como a irmã Cristina, um dia todos seremos anjos, né? Claro que cada um trazendo a sua bagagem espiritual, né? Reencarnação após reencarnação, vamos deixando aqui para trás muitas coisas, muitos males, né? E enxergando a luz, sempre a luz, esse é o nosso objetivo, né? O espírito, ele pode durar, como o próprio texto coloca aqui, ele pode durar dias, meses, séculos, mas ele vai despertar. Cada ser é diferente, é único para o Pai. Então, temos que ter esse norte, né, para que a gente possa acreditar que realmente tudo tem solução. A cada uma reencarnação, nós vamos nos melhorando. O que fazíamos, não vamos fazer mais, mas sempre Deus respeita o nosso livre-arbítrio. A espiritualidade, eu admiro muito, né, porque ela convida você a se melhorar, mas no seu tempo. No seu tempo. Não é no tempo do outro. Né? A gente costuma ver esses grandes irmãos que vêm a nos dar uns grandes exemplos, mas a gente vai olhando as encarnações dos irmãos que estão passando por nós, né? E muitas vezes a gente fica entrando em conflito conosco mesmo.
rapaz, eu estou aqui, eu vejo aquele grande espírito que hoje ele está despontando. Sim, meu irmão, é o tempo dele. A bagagem dele é muito diferente da nossa. Não que nós possamos nos sentir inferiores, não, de forma alguma. Mas ele já tem uma melhor compreensão. E nós estamos também evoluindo. Então a espiritualidade, ela não dá saltos. Ela espera pacientemente que nós, pelo nosso livre-arbítrio, chegaremos a também a galgar o nosso lugar, não é? O nosso lugar, porque nós somos cooperadores do Mestre Jesus, cooperadores do nosso Deus. E isso é muito importante. Cada um conforme o seu tempo. E assim vamos caminhando. Todos nós chegaremos um dia a ser espíritos de luz, a ser, como nossa irmã muito bem colocou, a irmã Cristina, um dia todos seremos anjos, como diz a canção, né? Exatamente. E também, assim, ao nosso primeiro sinal de arrependimento, Deus nos mostra a esperança, nos dá a esperança e nos mostra caminhos que a gente pode trilhar para alcançar essa elevação, né? Não existe nenhum espírito incapaz de progredir. Isso não existe, até porque seria contrário à lei do progresso. Todos nós temos essa oportunidade sempre. Depende de nós tomarmos a iniciativa e começar a trilhar esse caminho. É isso, minha irmã Cristina, meu irmão Léo. Muito bem aí as palavras colocadas pelos irmãos. Léo, lembrando aí do livre-arbítrio, que foi falado aí nesse 19º princípio do Código Penal da Vida Futura. Lembrando que o livre-arbítrio, a liberdade, é o princípio, né, da relação de Deus conosco. Né? Deus nos deu liberdade. Né? Ele quer que a gente assuma responsabilidades, né, pelos nossos atos, pelo que nós fazemos, e Ele quer que a gente tome as rédeas do nosso progresso, porque como disse aí Cristina, o progresso sempre vem, a gente quer queira, quer não. A lei do progresso é uma lei que Deus impõe a todas as criaturas. Então, mesmo que o sujeito, na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, queira não progredir, não, eu não quero progredir, eu estou muito bem aqui como eu estou, cometendo aqui meus deslizes com os quais eu me comprazo, né? Tem gente que se compraz, tem gente que gosta dos deslizes, dos erros, dos vícios. Por quê? Porque ainda está na ignorância, né? Mas os deslizes, os erros, os vícios, os desacertos da gente na vida nos traz consequências. Essa que é a realidade. Então aí é onde está a grande inteligência da lei de Deus. Ele nos dá liberdade, mas essa liberdade ela é uma liberdade parcial. Por quê? Porque ela vai estar limitada pelos outros elementos da lei de Deus. E um deles é a lei de progresso. Então a lei de progresso até permite que a gente estacione no meio do caminho e fique um bom tempo sem progredir. Deus até permite que isso aconteça. Mas logo, logo, o nosso espírito começa a perceber que isso só está trazendo para ele o quê? Sofrimento e sensação de perda de tempo. Então ele sente a necessidade de se melhorar, ele se arrepende. Então a gente se arrepende até da inércia, como disse aí muito bem a nossa irmã Cristina, até da inércia a gente se arrepende, e aí quando a gente se arrepende, Deus faz a gente entrever a esperança. Então esse programa, ele quando fala do Código Penal da Vida Futura, fala de esperança, porque esse código ele é repleto de esperança para o espírito. Como disse Cristina muito bem, a gente evolui. E aí eu estou vendo aqui o nosso irmão Fueire Quintal nos desejando paz e luz com Jesus a nós todos e a todos que assistem o programa, né? E aí eu queria mandar um abraço especial para o nosso irmão Fueire Quintal, que nos assiste, está aí na nossa audiência. Muito obrigado, meu irmão. Convidar ele também para participar do programa, Fueire. Se prepare aí para você participar do programa junto com a gente, meu irmão. O irmão é um trabalhador aí da Seara Espírita, lá das Minas Gerais. Será muito bem-vindo aqui no nosso programa. E aí, passando adiante, eu queria chamar os irmãos para
para observar esse 20º princípio do Código Penal da Vida Futura. Ele diz aqui o seguinte para a gente: quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, guia, que por eles vela, espreita-lhes os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição, nunca por qualquer obrigação. Então vamos lá, falando sobre esse princípio que está totalmente relacionado com o anterior, meu amigo Léo, minha amiga Cristina, meus amigos ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, esse princípio, ele está ligado ao outro, por quê? Porque o outro nos fala sobre progresso, e esse também nos fala sobre progresso. Então, veja só, ele está dizendo aqui para a gente que, embora o sujeito ainda esteja muito envolvido com a perversidade e a inferioridade humanas, né, e a gente encontra isso muito bem em irmãos e irmãs que, nesta experiência reencarnatória, por exemplo, se enveredam pelos caminhos, pelas sendas do crime, da incompreensão, da injustiça, né? Então esses irmãos, eles são irmãos que muitas vezes detêm uma perversidade dentro de si ainda muito latente. Mesmo esses irmãos, que a própria sociedade muitas vezes costuma virar os olhos para eles, né? Porque eles incomodam, mesmo esses irmãos não estão abandonados por Deus. Não é assim mesmo que funciona, meu amigo Léo? Porque nós somos todos filhos de Deus, né? Deus não abandona nenhum de nós. Até o mais complicado dos criminosos que a gente possa encontrar numa sociedade, ele tem uma proteção divina, como todas as outras criaturas encarnadas que estão nesse mundo. E aí, Léo, nos diz, Cristina, nos diz a doutrina espírita, os princípios da doutrina espírita que estão esculpidos lá no Livro dos Espíritos, que todos nós temos um guia espiritual. Todos nós temos aquilo que outras religiões costumam chamar de anjos da guarda, né? Eles existem, Léo. Eles existem, Cristina, eles existem, meus caros ouvintes, eles existem, aqueles que nos assistem pelo Facebook, eles existem, os nossos anjos de guarda. E são espíritos que, segundo a doutrina espírita, né, quando ela nos esclarece sobre isso lá no Livro dos Espíritos, são espíritos sempre superiores a nós, porque eles estão aqui para nos guiar. Só quem pode me guiar é alguém que está acima de mim no grau da evolução espiritual. Porque senão seria um cego guiando cego, não é isso? Então, os nossos anjos de guarda são, na verdade, exemplos claros da providência divina para todos nós. É Deus providenciando na vida da gente ajuda. Ele nos dá liberdade, mas ao mesmo tempo, ele nos coloca um espírito para tomar conta da gente desde o nosso nascimento até o nosso desencarne. Esse espírito está dedicado à nossa reencarnação, à nossa experiência reencarnatória. Mas eu não conheço meu guia espiritual, eu não conheço meu protetor, meu anjo da guarda, né? Não precisa conhecer, meus irmãos e minhas irmãs, não precisa conhecer, porque você precisa conhecer de si mesmo, mas você precisa ouvir ele conversando com você no íntimo da sua consciência, dentro da sua consciência. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria chamá-los para que a gente possa falar sobre isso, sobre esse anjo de guarda que todos nós temos. Perfeitamente, meu irmão Alexandre. Nós ajudamos, mesmo aqui nesse programa,
exatamente sobre os anjos guardiões, né? São esses irmãos que voluntariamente, movidos pelo amor, né, eles aceitam essa missão dolorosa de nos guiar, nos orientar, como o próprio texto diz aqui, não é? A nos colocar de novo no caminho do bem, da paz, da tranquilidade, porque Ele quer que nós também evoluamos. Temos essa evolução. Então olha, é muito lindo o que a espiritualidade vem nos revelar. Mas sempre nós temos a certeza, Ele não vai fazer por nós. Ele não vai fazer o nosso trabalho, né? Ele está pronto para nos guiar, para nos orientar, para nos intuir, mas nos deixa à vontade, nos deixa pela escolha do nosso livre-arbítrio que nós tomamos as nossas próprias decisões, sabendo que decisões essas tomadas também terão consequências no futuro. Esse é o livre-arbítrio. Porque nós não podemos voltar para o mundo espiritual e lá chegando dizendo, eu não estava sabendo. Como foi que eu entrei por isso? Eu não sei, eu não vi, eu não estava lá. Sim, como o irmão Alexandre mesmo falou, se nós pararmos para escutarmos a nossa própria consciência, lá estará o nosso irmão, nos guiando sempre para o bem. E aí temos, pelos nossos erros, o primeiro passo, que é nos arrependermos do que temos feito. Nós não estamos abandonados de forma alguma, né? Vai ser concedida uma nova chance. Mas que bom que hoje, nesta encarnação, nós já começássemos a reparar esses erros, a nos procurar orientar, nós mesmos ouvir os conselhos desses irmãos, para que nós não venhamos a cair de novo dos mesmos erros de vidas passadas. Vendo nos primeiro passo, nos arrependermos, aí vem a reparação. E isso também é muito importante. Se nós começarmos a ouvir esses irmãos, é muito maravilhoso, porque eles estão prontos a nos guiar. Mas, mais uma vez, eu digo, eles não vão fazer o nosso trabalho. O trabalho é nosso. A obra é do Mestre Jesus, né? Mas a colaboração é nossa. Ele espera isso. É por isso que nós estamos aqui. Para evoluirmos e sermos felizes. Muitos irmãos se param para perguntar o que eu estou fazendo aqui. Porque é a causa do meu sofrimento. Mas a espiritualidade, né? Ela explica isso. Estás aqui para reparar erros. E quem são esses irmãos? Muitas vezes encontramos dentro da nossa própria família, como já foi falado aqui por diversas vezes. É no palco da vida, né? Estamos lado a lado com os irmãos no nosso próprio lar. São esses irmãos que vêm também nos orientar. E em vez de aprendermos com esses irmãos, ouvirmos a lição, muitas vezes dolorosa, que esses irmãos chegam a nos dizer, que estão aqui conosco, muitas vezes a gente fecha-se a porta. Não, eu estou aqui com minha esposa difícil, com meu esposo difícil, com esse filho que eu não me entendo. Se nós pudéssemos parar, olhar para aquele irmão, interiorizarmos o arrependimento e pedirmos a reparação desses erros, a situação era muito melhor. Em vez do inimigo, nós teríamos agora o amigo. Jesus já nos orienta dizendo, né? Para tudo que estás fazendo, vai agora. É isso, meu amigo. Caminha com este irmão que está ao teu lado, vai lá, faz as pazes com ele, para que isso... Se reconcilia, né? Se reconcilia, para que isso não venha a criar mais problemas do que nós propriamente criamos. E achamos que o errado não é nós, o errado sempre é o outro. Isso é minha amiga e às vezes eu Cristina. fico imaginando como é difícil a tarefa de um anjo guardião, porque nós, quando vemos um amigo, um parente, um filho,
em alguma situação complicada, que está fazendo algo que não vai ser muito bom para ele, a gente chega, fala, conversa, e muitas vezes briga mesmo com ele, é bem severo, e você não está enxergando que isso só vai lhe trazer problemas, abra os seus olhos, a gente faz isso. E o anjo guardião está ali, pronto para nos ajudar, mas ele não pode, a gente não consegue ouvir ele falar assim, e também ele nunca vai brigar, nunca vai nos obrigar, vai tentar nos orientar, nos intuir aquela orientação, mas cabe a nós, em primeiro plano, parar para ouvir, pedir essa orientação. E quando nós estávamos estudando, acho que na semana passada, sobre isso, que falou sobre o anjo da guarda, uma das nossas irmãs disse, a minha mãe costumava dizer que não é o anjo da guarda que se afasta de você, você foi que virou as costas para ele. E muitas vezes é isso que acontece, nós viramos as costas para o nosso anjo da guarda e achamos que já sabemos que somos o juiz da nossa vida, nós é quem determinamos, as escolhas são nossas e tudo depende de nós. Mas acima de nós tem uma lei muito maior, tem uma força muito maior que rege tudo isso. E por mais que nós sejamos assim pretensiosos a saber de tudo, nós não sabemos, somos eternos aprendizes, e o nosso anjo está ali pronto para nos ajudar. Agora depende de nós parar um pouquinho, pedir esse auxílio e silenciar para ouvir a resposta também. Porque se a gente continuar fazendo o mesmo barulho que a gente faz sempre, eu quero, eu posso, eu determino, a gente também não vai ouvir essa resposta. E é uma tarefa muito difícil do anjo guardião, ali silenciosamente está nos orientando. Muito bem, minha irmã. Eu queria só lembrar aqui o seguinte, que quando nesse princípio ele fala que quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, mais uma vez eu queria que a gente lembrasse também dos nossos irmãos criminosos. Porque os criminosos, muitas vezes, eles são irmãos que são vistos por nós apenas com os olhos do julgamento, né? Enquanto que a gente precisa ajudar esses irmãos. E aí eu estava me lembrando, viu, Léo e Cristina, de uma história muito interessante que envolve Chico Xavier. Um médico psiquiatra, né, que costumava frequentar, né, o centro de Chico lá em Pedro Leopoldo. Ele, uma vez conversando com Chico, ele dizia, Chico, falando sobre a angústia que ele tinha no tratamento das doenças mentais, dos irmãos que estavam lá dementados, que estavam lá entregues muitas vezes à própria sorte, a família não cuidava e tal. E ele perguntava a Chico como ele podia fazer para ajudar esses irmãos efetivamente, para ajudar a melhorar a condição deles. E Chico, naquele momento, chegava para ele e dizia, você vai fazer o seguinte, você vai conversar com os pais desses irmãos. E vai pedir para que esses pais assumam, né, responsabilidade para com os criminosos, para que eles visitem as cadeias, para que eles vão lá, levem uma palavra de fé, de amor, de carinho para esses irmãos, para que eles vão lá e deem alguma coisa de material para eles que eles estejam precisando. Enfim, para que eles olhem pelos criminosos. E foi isso que o psiquiatra fez. Voltou para lá e os pais angustiados que iam lá, e meu filho não melhora, ele toma remédio, mas não melhora e tal. Aí ele ia e orientava, dizia, meu amigo, eu vou lhe orientar uma coisa. Se junto com os outros pais, façam um trabalho lá com os criminosos, vão lá na cadeia pública, visitem, ajudem, levem uma palavra de carinho, de amor, façam orações por eles, né? E de repente, Chico, meses depois, recebeu a visita desse psiquiatra dizendo, Chico, eu queria que você me explicasse qual o mecanismo disso que você me ensinou, porque incrivelmente os pais me ouviram, eles estão fazendo essa orientação e disseram que os filhos estavam melhorando e muito. Aqueles que estavam mais voltados para si começavam
a se relacionar com os outros, eles melhoravam, aqueles que eram mais irritados ficavam mais calmos e tal. E Chico não sabia responder naquele momento, né? E naquele momento ele pediu o socorro do seu mentor espiritual, do Emmanuel, né? Que foi lá e explicou para ele. E Emmanuel foi e disse: Chico, você vai dizer para ele o seguinte, que na verdade, quando eu orientei para que eles fizessem esse trabalho, porque a orientação, Chico que falou, mas a orientação foi de Emmanuel, para que eles fizessem esse trabalho junto com os criminosos, é porque lá nas cadeias, essas pessoas, esses criminosos, eles nunca estão sós. Eles estão acompanhados quase sempre das suas mãezinhas desencarnadas, das suas avós desencarnadas, que chegam lá e ficam ao lado deles o tempo inteiro tentando ajudá-los. E no momento em que eles começaram, os pais dos doentes mentais, começaram a orar e fazer esse trabalho pelos filhos delas e pelos netos delas, elas começaram a pedir a Maria de Nazaré que iluminasse e ajudasse a vida daqueles que estavam olhando pela primeira vez pelos filhos e pelos netos delas. Então vocês observem esse mecanismo, né, da solidariedade contínua que faz parte da justiça divina. Os tormentos daqueles irmãos que vieram para sofrer com a doença mental, né, a depuração do espírito, passavam a ser aliviados. Por quê? Porque os pais estavam fazendo a caridade por aqueles que ninguém olhava por eles. Que ninguém olhava por eles. E aí, olha, aqueles que eram os protetores, os guias, né, dos seus familiares, aqueles que estavam lá para ajudá-los, os espíritos familiares que estavam lá para ajudá-los também, eles se sentiam tão vamos dizer assim, recompensados por esse olhar de carinho por aquele que estava sempre abandonado, que eles passavam a se movimentar no mundo espiritual pedindo por aqueles que estavam fazendo pelos deles. Então, eu acho que essa pequena história, que é contada inclusive pelo nosso irmão Marcel, na biografia de Chico, né, uma biografia autorizada pelo próprio Chico, né, nos mostra a importância da caridade, a importância do amor ao próximo, né, para que esses irmãos que estão perdidos na caminhada, não é, Cristina, possam se reerguer. Sim, certamente. Como diz já uma passagem do Evangelho, onde Jesus diz: eu vim para os doentes, aqueles mais necessitados. Não que os outros não precisem, sim, mas aqueles que mais precisam, aqueles que têm mais problemas, mais persistência no mal ainda, que tem uma necessidade maior. E embora, como você colocou a princípio, sejam irmãos que ninguém quer por perto, que ninguém quer ter amizade, por ter uma conduta desviada, a gente deve voltar o nosso olhar, assim, se nós não pudermos ir lá mudar a situação dele, que pelo menos possamos fazer prece por eles, incluir nas nossas preces, pedir a Deus que ilumine a sua mente e o seu coração para que ele possa chegar a si e começar a mudar, tentar mudar pelo menos. Sabemos que é muito difícil, como já foi dito no início, tudo isso é muito lento, a natureza não dá saltos, como o Léo colocou, mas que é preciso. E quanto mais persistir no mal, mais essas consequências serão penosas e duradouras. Então, cabe a nós também orar por esses nossos irmãos que são filhos de Deus como nós, tão amados como nós. É isso. Léo. Perfeitamente, perfeito. Por tudo que foi colocado aí, foi dito. Esse intercâmbio, essa energia que expande em uma oração, você veja que, como o irmão Alexandre mesmo contou essa história, os irmãos que ficam ali próximo àqueles irmãos que são ditos como criminosos, à margem da sociedade,
esses são os irmãos que precisam mais da nossa oração. Esses são os irmãos que precisam ser ouvidos, ser compreendidos, né? Não nos cabe jamais a nós julgar por que aquele irmão está passando por ali. Nós não sabemos o acerto que aconteceu com eles lá no mundo espiritual, claro, dotado do seu livre-arbítrio, né? Que eles vieram à Terra para cumprir este papel. E quem sabe nós, que hoje apontamos o dedo, que nós julgamos esses irmãos, quem sabe nós não fomos, né? Não passamos por essa situação, ou um dia passaremos. E será tão bom quando estivermos, por acaso, e cairmos, né, numa prova dessa, né, numa expiação dessa, mas será tão bom também que possamos ter um irmão para nos falar, para nos reerguer, né, do chão. É muito interessante. Você vê que a espiritualidade, ela se coloca sempre à disposição, mas ela espera a contrapartida de quem? De nós. Que nós façamos a nossa parte. A dela, a da espiritualidade, a dos espíritos que nos auxiliam, está pronta, ela está nos oferecendo, mas que nós também façamos a nossa parte. Não possamos fechar os olhos para isso, nem os irmãos. Isso. Muito bem. E nós temos perguntas, como disse Cristina, nós temos perguntas no ar aí. Vamos pedir aí para o nosso irmão Tavares, que sempre nos ajuda aí por trás, né? Por trás das câmeras, né? Tavares está nos ajudando, operando aí todos os instrumentos da rádio, instrumentos de mídia. Nós já temos perguntas. A pergunta será dividida em 2 partes para a leitura. Ok, a pergunta é grande, viu? Vamos lá. Está nos processos evolutivos do planeta essa nova formações de família. Homem com homem, mulher com mulher. 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher. 3 mulheres e 2 homens e vice-versa. Esse código estudo abrange isso? Dalva Siqueira, de Canguaretama. Boa pergunta da nossa irmã Dalva Siqueira, de Canguaretama. Esse código fala sobre isso também, minha irmã. No momento em que ele fala sobre a lei do progresso, né, que a gente estava falando sobre ela, a lei do progresso, né, Léo? Não é, Cristina? A lei do progresso que nos diz que a caminhada de cada um na evolução espiritual é bem própria, é bem pessoal. E essa caminhada, ela não se coincide muitas vezes com a caminhada de outros. Então, na vida, a gente vai encontrar sempre irmãos que têm mais dificuldades de se relacionar com determinados temas do que outros. E aí a irmã levanta um tema interessante, que é o tema da sexualidade. Tá? É um tema muito atual, é um tema que se discute muito, a questão da sexualidade hoje em dia. O modelo de sexualidade, né, que moralmente se apresenta na sociedade é aquele modelo do homem masculino e a mulher feminina, né? E a gente encontra, na verdade, uma diversidade enorme de situações nesse campo da sexualidade. O normal, vamos dizer assim, quando eu falo normal é entre aspas, né? Que os espíritos compreendam bem a questão da sexualidade, compreendam bem a questão da sexualidade. Agora, situações existem em que os espíritos costumam ter dificuldades de tratar sobre as questões da sexualidade. Eu me recordo muito bem agora de um programa chamado Pinga Fogo, né? Em que o nosso querido Chico Xavier participou por 2 oportunidades. Foi um sucesso no Brasil naquela época. Era um programa muito assistido, mas nessa época, inclusive, dizem que deu uma audiência recorde de quase todos os equipamentos, né, de TV naquela época estarem ligadas no programa e assistindo Chico Xavier, né? E eu me lembro muito bem que foi feita uma pergunta sobre a homossexualidade naquela época, sobre o homossexualismo naquela época para Chico Xavier, como é que o espiritismo via a questão do homossexualismo. E naquele momento eu achei interessante porque não foi Chico que respondeu. E ele deixou claro, ele disse, olha,
ele pensou um pouquinho e disse, olha, Emmanuel manda dizer para vocês, porque era o mentor de Chico que estava ao lado dele naquele momento, que estava esclarecendo, né? Ele manda dizer para você que é preciso a gente compreender os mecanismos da reencarnação e o que isso pode causar nos espíritos, né? Em outras palavras, foi assim que Emmanuel passou o recado. E ele disse, olha, espíritos que costumam vir em determinada roupagem sexual durante muitas reencarnações seguidas, por exemplo, um espírito X veio várias reencarnações como homem. E, de repente, esse espírito, em uma próxima reencarnação, ele vai adquirir um sexo oposto, ele vai adquirir o sexo feminino, a condição, a roupagem de um espírito encarnado num sexo feminino. Então, pode ser que essas impressões da masculinidade, que ficou durante muitos anos, né, determinando aquela personalidade espiritual, possa estar de tal forma enraizada no espírito que ele sinta dificuldade de ir se desvencilhando dela. Agora, o importante é a gente entender que espírito não tem sexo. Quando Allan Kardec lança essa pergunta para os espíritos superiores, lá no Livro dos Espíritos, minha irmã de Canguaretama, ele pergunta se o espírito tem sexo. E os espíritos superiores respondem para a gente que não. Que, na verdade, a experiência do sexo são experiências da reencarnação, né? O espírito não tem sexo, mas o espírito, obviamente, reencarnando, ele vai estar dentro da psicosfera daquele sexo no qual ele está encarnando. Se ele é homem, ele entra na psicosfera da masculinidade. E se aquele espírito veio durante muito tempo como mulher, ele pode, mesmo sendo homem naquela encarnação, ainda estar sob vamos dizer assim, sob a influência das muitas experiências como mulher. E aí pode ser que os espíritos, numa encarnação, mesmo estando envergando a condição de homem ou de mulher, sintam-se, né, do sexo oposto. O que nós temos que fazer diante disso? O que nós temos que fazer diante disso é compreender. O que nós temos que fazer diante disso é aceitar as pessoas como elas são, né? O que nós precisamos fazer diante disso é vencer possíveis preconceitos que possam nos guiar a relação com essa pessoa, né? O Espiritismo nos ensina a sermos pessoas melhores. A doutrina espírita faz a gente refletir que o verdadeiro espírita é aquele que faz os seus esforços para vencer suas más tendências, inclusive as más tendências de julgar o outro, né? Não cabe a nós julgar ninguém. Nós não somos censores nem juízes de ninguém. Então, se o irmão ou a irmã está em uma encarnação com dificuldades com relação à sexualidade, cabe a gente o quê? Compreender que isso é uma etapa da evolução daquele espírito. E se a gente está na condição de pai, de mãe, de amigo, de amiga, de primo, de vizinho, de vizinha, é respeitar, vencer preconceitos e respeitar. Léo e Cristina, se vocês quiserem, né, contribuir um pouco também com a resposta à nossa irmã. Exato. Somente, minha irmã, somente contribuindo com tudo que o irmão falou aí, muito bem colocado, veja o exemplo do maior ser que pisou na terra. Jesus, quando ele andava ao lado de quem? Criminosos, prostitutas, né? Pessoas à margem das sociedades, orgulhosos, vaidosos. E o que ele fazia? Respeitava. Ele espera exatamente isso de nós. Se nós temos aqui em nossa família, como o irmão colocou, família, respeitar. Porque aquele irmão, ele precisa desse momento, nesta encarnação, para se melhorar. Muitas vezes ele fez um mau uso também do seu corpo, em outras vezes, e ele precisa, e ela aceitou esse desafio para que ele possa, nessa vida, aprender a respeitar e se melhorar para uma vida futura, respeitando os seres, sem julgar ninguém. Veja o maior exemplo.
que é o nosso Mestre Jesus. Né? Ele respeitava, ele olhava, ele aceitava, ele acolhia a quem vinha, quem quer que seja. Né? Ele nunca lançou-os fora. Ele abriu os braços e esperava que aquele irmão viesse a ele. E ele escutava e dava conselhos. Segue em paz, não peques mais. Vais, não peques mais. Era esse o maior exemplo do nosso Mestre Jesus. É esse exemplo que a gente tem que se espelhar. Esse é o grande mestre. Isso. Como bem Alexandre colocou, nós não somos juízes, não temos esse direito de julgamento. Até porque, se não temos essa falha, temos outras maiores ou piores. E precisamos do amor e da caridade de todos. E eu digo, como o Alexandre colocou, se você é mãe, pai, vizinho, amigo, primo, você não está nesse lugar por acaso. Deus não lhe colocou nessa posição por acaso. Você está ali porque Deus acredita em você e sabe que lá dentro existe um coração gigante, um amor gigante, e que você pode muito contribuir compreendendo esse irmão e ajudando ele nessa tarefa tão difícil, que não é fácil viver nessa situação, nos dias atuais. Todos nós sabemos disso. E eu passei por uma situação assim bem próxima, porque eu trabalhava com uma pessoa que já veio a descobrir a sexualidade de seu filho na fase adulta. E um dia eu cheguei no trabalho e ela estava em lágrimas, dizendo que o pai do rapaz tinha jogado na cara dela: seu filho é isso, seu filho é aquilo, e agora o que é que você vai fazer? E ela olhou para mim e disse: eu faço o quê? E eu respondi para ela: o que você puder fazer por ele, você faça. Agora, você vai amar menos o seu filho? Vai deixar de amar o seu filho por isso? Claro que não. Então, Deus nos deu essa capacidade de amor e de caridade para que a gente olhe para essas pessoas com amor e caridade e que possamos acolher no nosso coração, na nossa mente e entregar a Deus, que a lei do progresso se encarrega de tudo. É isso. Muito bem, meus irmãos, nós já temos mais perguntas no ar. Vamos pedir aí para o nosso irmão, querido irmão Tavares, colocar Alexandre, Célia Barros. Alexandre, essa explicação é boa, mas não resolve o problema da promiscuidade, tanto nos exemplos falados na pergunta, como também entre os casais normais e como fica a instituição familiar. Boa e ótima pergunta, minha irmã Célia Barros. A grande questão é essa, né? É a questão da promiscuidade. Eu acho que a irmã foi muito feliz na sua colocação. Não importa a condição em que o sujeito está, não importa a condição em que o espírito encarnado está, não importa, né, em que ponto da escala evolutiva nós estamos. O importante é a gente saber o que é certo, o que é bom e o que é correto, né, na vida. E promiscuidade, ela nunca é uma coisa correta. Porque a promiscuidade, ela nos abre as portas do vício, né, do desequilíbrio, e ela abre as portas também de doenças, né, de uma série de circunstâncias que levam o espírito para baixo. Né? Ao invés de ajudá-lo a progredir, segura ele estacionário onde ele estiver. Então, a promiscuidade, ela é algo a ser combatida, independente da forma de vida que a pessoa escolheu para si, né? Independente se eu sou heterossexual, independente se eu sou homossexual, independente se eu sou heterossexual e sou casado, como disse a irmã aí, e sou casado, por exemplo, e vivo uma vida de ir para prostíbulos, de me relacionar e explorar sexualmente mulheres, crianças, adolescentes, né? Essa vida é tão desgraçada quanto a vida de um criminoso. Né? É tão desgraçada quanto a vida de um criminoso. E o que está desgraçando essa vida é a promiscuidade. Né? É justamente aquilo que a irmã está colocando.
Então, o Código Penal da Vida Futura nos fala de livre-arbítrio, de liberdade. Essa liberdade, ela pode nos trazer caminhos que nos levam para o bem ou caminhos que nos levam para o mal. A promiscuidade é um dos caminhos que nos leva para o mal. Porque a partir dela, a gente desrespeita a família, a gente desrespeita a nós próprios, né? Quantas doenças, gente. A gente está vivendo hoje uma pandemia, né? Mas a pandemia é de coronavírus. É só a gente tomar os devidos cuidados de isolamento social, de uso de máscara, de uso de álcool gel. Mas existem doenças pandêmicas que atingem justamente esses comportamentos promíscuos. E aí a gente começa a pensar as doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. São doenças que surgem justamente batendo nesse ponto. Se o sujeito é promíscuo, ele não se previne, né? Ele vai sair de casa, ele mesmo sendo casado, sai de casa, se relaciona com prostitutas, com pessoas que podem expor a saúde dele, inclusive, pessoas que também dependem da nossa caridade, viu? Precisam ser vistas por nós com amor e com carinho, porque estão numa etapa evolutiva também complicada. E essas pessoas precisam da nossa ajuda. Mas quando se utiliza, né, essas pessoas dessa forma, com promiscuidade, aí você corre o risco, inclusive, de adquirir uma doença. Doenças como AIDS, por exemplo, mataram muita gente por aí. E a causa dela era a promiscuidade, muitas vezes. Né? Então a gente começa a pensar, minha irmã que fez a pergunta sobre a promiscuidade, e pensa que isso é um problema do espírito. Né? Isso não é um problema de sexualidade A, B ou C, é um problema do espírito. Não importa a sexualidade que ele assuma. Se ele for promíscuo, ele está caminhando pela porta larga, e não pelaquela porta estreita que Jesus, né, sempre nos alerta que é por ela que a gente deve passar. Cristina, Léo, querem complementar a resposta? Fiquem à vontade. Não, eu acho que já foi, que você colocou, sim, correto, da forma melhor possível que a gente pode colocar, até porque, como você colocou mesmo, é do Espírito, cabe a cada um de nós. Nós sabemos o que é o certo e o que é errado. Nós sabemos que quando estamos desvirtuando as coisas, então, cabe a cada um de nós tomar essa consciência e não mais fazer, porque isso traz consequências não só para nós, como para os outros. E como você falou, as pessoas que ainda fazem isso estão no caminho que ainda não compreendem, que ainda não veem dessa forma, não enxergam dessa forma, e que precisa desse conhecimento, precisa enxergar, compreender isso, para poder começar a internalizar e aceitar que isso realmente vai trazer sérias consequências. E não vai trazer consequências somente para a carne, para a doença, mas para o próprio espírito. E isso vai ser expiado em algum momento. Então, se não for aqui, se não tomar essa consciência aqui, vai sobrar para vidas futuras. Então, como estamos tratando desse código, é melhor que a gente já comece a tomar certos cuidados hoje, abrindo nossa mente, aqui mesmo. Caindo em si, né? Caindo em si e prestando atenção. Show, Cristina. Perfeito. Show. Perfeito. Era isso aí exatamente a parte que eu ia falar. Exatamente. Se não for agora, vai ser espiado em outro. Muito bem, meu amigo Léo. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa, agradecendo a todos que participaram pelo Facebook, todos que participaram aí mandando as perguntas, todos que nos escutaram pela rádio. Nosso irmão Fuê de Quintal, bom dia, satisfação de estar junto com você também, meu irmão. Wilson José da Hora, lá de Recife, Pernambuco. Muito bem-vindo, meu irmão. Francisco Julião da Silva, o Julião, bom dia a todos. Francisco Fernandes, Chiquinho, bom dia a todos. Bom dia à Casa de Caridade Chico Xavier e Tavares. Bom dia, Chiquinho. E aí, agradecendo a audiência de todos, nós vamos chamar nosso irmão Tavares para
ver se ele tem aí alguma coisa para nos informar sobre a programação da rádio. Se não tiver, eu acredito que tenha, porque essa rádio tem uma programação especialíssima toda semana. Nós vamos nos encaminhar, então, para o final. Muito bem, meu amigo. Bom dia, excelente programa, bastante instrutivo. Parabéns a vocês, porque esse Código Penal da Vida Futura, ele é muito interessante e é muito abrangente, certo? Lógico, nós temos a nossa programação. Quarta-feira vocês vão continuar a partir de que tema? A partir de que número do código, o Alexandre? A partir do 21. 21. Então, o 21, seria até bom, viu, Alexandre, que você me mandasse o 21 e o 22, que a gente vai colocando na programação, e as pessoas, ou então vão vendo no livro do Céu e Inferno, né, na primeira parte, e aí já vão também estudando, né, porque o objetivo é que esse estudo também não fique só pela rádio. Também a pessoa estuda em casa para na rádio vir discutir alguma coisa, discutir no bom sentido, né? Mas vamos lá. Então hoje, quarta-feira, nós teremos o nosso irmão Edson Costa, lá de Itabaiana, Sergipe, lá do Lar Abrigo Espírita Pedro Garcia Moreno, de Itabaiana, Sergipe, foi a primeira terra em que seu Divaldo Pereira Franco fez palestras, as bases do Espiritismo, junto com a nossa irmã Marcela. Na quinta-feira nós vamos para Brasília, precisamente para a Federação Espírita do Brasil, com o nosso irmão Geraldo Capete, vice-presidente da federação, já é um cadeira cativa que todo mês ele faz aqui a live com a gente, e ele vai falar sobre o caminho para o entendimento, né? Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vai continuar, como sexta-feira passada, falando sobre as profecias. Já aconteceram ou ainda vão acontecer. No sábado, nós vamos para Santa Catarina, lá com o nosso irmão Alessandro Jorge e a Juliana Kurger. Eles vão falar sobre o lançamento de um livro chamado A Luz de 1915, Fé e Esperança. Então, essa casa, para vocês terem uma ideia, essa Luz de 1915 foi uma casa espírita formada, inaugurada pelos bisavós do nosso querido Alessandro, né? Então, uma coisa bem interessante. Isso no sábado, eles são lá do Centro Espírita Jesus de Nazaré. E no domingo, aí o nosso programa também, já o terceiro programa, assim como temos pela parte da manhã, nós temos agora à noite, no domingo, o programa Espírita Atualidades do Pensamento Espírita, com o nosso irmão Cosme de Olindo e Silvia Almeida, da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá da Tijuca. Eles vão falar sobre os espíritos influenciam as nossas vidas, então isso domingo. Mas nós queremos falar que toda segunda e sexta nós temos aqui o programa Espírita nos domínios da mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira e Renato Bezerra e equipe. Nas terças-feiras e quintas nós temos o programa Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça-feira nós temos o estudo do Evangelho. E na quinta-feira, o estudo do Livro dos Espíritos, com a participação toda especial do seu Alexandre Santos. E na quarta-feira, como hoje, o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, com o Alexandre Santos, o Léo, a Cristina e toda a equipe aí que fazem o programa, estudando inclusive o Código Penal da Vida Futura. Então, são essas as nossas programações para a semana de hoje. Muito obrigado, seu Alexandre. Vamos continuar na mesma prosopopeia, como dizia um amigo meu. Obrigado, meu amigo Tavares, o homem que faz tudo acontecer por aqui. E aí a gente queria pedir para nossa irmã Cristina para fazer a prece final, para nós podermos nos despedir dos nossos amigos e já chamar os nossos amigos para na próxima quarta-feira estarmos juntos aqui a partir das 8 horas no programa Filosofia, Ciência e Moral. Lembrando que amanhã, como disse Tavares, né, nós estaremos lá no programa Construindo Pontes para a Eternidade. Cristina. Isso. Agradecemos a todos que compartilharam aqui conosco e possamos fazer a nossa prece nesse momento, silenciar um pouco a nossa mente e o nosso coração e agradecer a Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Jesus, Mestre, amado e amigo de todas as horas, Nossa Mãe Maria de Nazaré, nossos anjos guardiões, nossos guias e protetores.
Agradecemos infinitamente pelo dia de hoje, por essa oportunidade de trabalho, de estar aqui compartilhando um pouco daquilo que já estudamos. Agradecer pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Agradecer infinitamente por tudo. E te rogar a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem. Que assim seja. Muito bem, minha irmã, que assim seja. Léo, valeu, Léo, até a próxima, meu amigo. Que seja, até a próxima oportunidade. Ou sejam muito bem-vindos.